Glória a Deus por esse domingo maravilhoso, abençoado por Ele, 3 de agosto de 25. Você é filho, você é herdeiro, você já tem o Evangelho gravado no teu coração. Quando você tem o amor, você tem o perdão, você tem a paz e a misericórdia dentro do teu coração, porque Deus, nesta manhã, Ele faz você exalar o bom perfume dele para com você e para com aquele que crê. Não importa como ele está vestido, não importa como ele está vivendo. Só que ele tem que se voltar para Deus e entender que Deus mora dentro dele. Então a graça não é libertinagem, o evangelho da graça é liberdade para que você possa entender o mistério hoje nesta manhã de domingo dentro de você. Deus, obrigado por estar aqui nesta manhã e nos aconselha quanto à sua palavra. Glória a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu estou aqui, vivendo o reino de Deus, sabendo que depois da cruz o templo caiu, o milagre sou eu. Eu estou aqui, vivendo o reino de Deus, sabendo que depois da cruz o templo caiu, o milagre sou eu. Jesus Cristo, ele veio, aquela sentença era para o povo de Israel. Hoje aqui ele nos encontrou e mora conosco aqui, um pedacinho do céu, dentro de nós, um pedacinho do céu. Se você mata, se você rouba, se você manipula a palavra de Deus, você não entra aqui diante de Deus. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Amém, glória a Deus. Então aqui está a roupa, o vestimento, não vai salvar ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. O que salvou você foi a morte de cruz, onde aqui Jesus chegou para você e te conduz em triunfo e em vitória. Então quem está debaixo da graça, quem está debaixo do Evangelho do Cristo ressuscitado, esse chegou até Deus. Por que chegou até Deus? Porque vive aqui, Deus, dentro de cada um de nós. Quando você ama, quando você perdoa, quando você tem mansidão, domínio próprio, quando você tem paciência, é longânimo para com aquele que está ao seu redor. Por isso aqui está Hebreus, transição da lei para a graça, 7,17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre é quem? O Senhor, o nosso Deus. O Espírito Santo está dentro de nós nos ensinando aqui. Não é um pastor segundo a carne, um profeta, um presbítero que vai te ensinar. Ali são homens, segundo a carne, homens terrenos, que inventam história e enganam o povo nas igrejas. 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei de Moisés era fraca e pobre, por isso 10:9 de Hebreus, remover a lei para estabelecer a graça, e você que está firme na palavra de Deus. 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Deus chegou até nós, nos dando o quê? Esse alimento, que é um alimento sólido, verdadeiro e fiel, porque aqui moramos em um pedacinho do céu. Pedro não viveu, né? Nossa nova tela, mas ele falou. 2 de Pedro 3, versículo 12 e 13. Isaías profetizou. 65:17. Ele profetizou e não viveu. João 21 de Apocalipse, ali ele falou: a noiva adornada desceu do céu e casou com você. Para que você não fique mais com o noivo, esperando o noivo. Ele já veio, já te dá o alimento aqui, como cabeça da igreja. Você como igreja predestinada, eleita, separada e mais vencedora. Então lá eu li, Hebreus, né? Transição da lei para a graça, aqui não, aqui debaixo da lei. 23:39, muitos vivem aqui debaixo da lei, mas não vivem a graça. Engana debaixo da graça e fala da lei de Moisés. Só que ali acabou, Romanos 10:1-4, para que você entendesse o Cristo, o que citou. Aqui está, 23:39, de Lucas, né? Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. 40. Responderam
porém o outro. Aqui as duas sementes, né? A semente boa e a semente má. Repreendeu dizendo, nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, quantas pessoas faz mal hoje à nação? Vamos colocar aqui essa turma que foi no Planalto e quebrou tudo lá. Quem os levou lá? Esse corpo de carne aqui. O diabo, que é o corpo de carne, que não presta atenção na palavra de Deus. Então, vai para lá, foi para lá e quebrou tudo. Então, agora tem uma sentença contra eles, porque é na mente. Estão com a mente raivosa, estão irados, estão querendo buscar solução para o problema que eles arrumaram, segundo a lei dos homens. Então paga um preço alto, porque não entendeu o mistério que estava oculto hoje no nosso coração. Por isso que o reino de Deus é aqui, dentro de nós. Não é comida, não é bebida, não é festa, não é fofoca. Disse, é palavra abençoada, palavra que restaura o coração, o amor e o perdão. 42. E acrescentou Jesus, né? Jesus acrescentou, lembra-te, e acrescentou o ladrão para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vier o teu reino. Aonde é aqui que nós estamos? Reino de Deus. Onde você ama, você perdoa, você aqui alongando, você aqui ama a todo ao seu redor. Você não faz sempre uma pessoa. Sempre debaixo da lei, eles fazem sempre uma pessoa. Eles condenam, expulsam da igreja e maltratam os membros. Por quê? Quando é que eu digo que o dízimo nunca foi dinheiro, é alimento. Tem que falar a verdade. Se eu quiser dizimar, eu vou dizimar, eu vou dar dinheiro, mas tem que me contar toda a verdade sobre o dízimo, né? Sobre tudo isso aí que acontece num secular religioso, mas não me falaram nada disso. Eu aqui aprendi e passo para você a verdade que te liberta. Então, no 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele não viveu o reino de Deus, nem sabia o que era isso. Muitos não sabem hoje, aqui no século XXI, o que é o reino de Deus. Ele falou o que? Lucas 17, 20. Não busque ali, nem lá, nem acolá, porque eu vou estar dentro de vós. E eles falando ainda, não, uma mulher samaritana, meu pai buscava ali, meu pai buscava lá, não, é dentro de vós. Igual minha mãe no passado, lá nos anos 70, 60, 70, colocava água em cima do rádio na hora da Ave Maria, e depois daquela Ave Maria, daquela oração, daquela reza, né? A gente tomava aquela água para se purificar, não. Quando ele foi na cruz, nos purificou. Então aqui a verdade está estampada para que a pessoa sinta que Deus é verdadeiro. Ele jamais mentiu. Agora, as pessoas mentem no nome dele e enganam muitos, mas só que muitos aqui estão entrando pela porta, estão aprendendo que não existe nada que alguém possa fazer para te ensinar segundo a carne. Porque aqui o ensino é segundo o Espírito. Quem ensina aqui é o Espírito Santo, que quem é dedicado aqui para você a te ensinar é o Espírito Santo, que já veio do céu, por isso que ele falou, João 16, 7, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu for, eu lhe enviarei. Ele enviou o Consolador, quando passou pela cruz, em você ele mora para te ensinar. Por isso você está aqui. Eu estou aqui, vivendo o reino de Deus, sabendo que depois da cruz o templo caiu, o milagre sou eu. Então o milagre sou eu, é você. Para não fazer o mal a ninguém, porque se fizer mal, vai pagar um preço aqui. Por isso que a carne, ela vai presa. O diabo não, porque o diabo, ele não existe. Quem paga o preço é o corpo de carne, por executar algo mal aqui nesse mundo. Por isso que não conhece o reino de Deus. Então tem que entrar aqui para conhecer políticos, né? Pessoas que estão aí religiosas, não conhecem o reino de Deus, porque expulsam os filhos de casa, batem em pessoas e ali maltrata. Então pagam um preço por quê? Tem que entrar aqui, porque aqui transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, do 1 ao 2, porque o culto é racional, não é gritaria, não é feitiçaria, porque feitiçaria e idolatria não vai herdar o reino de Deus. Então, o reino de Deus é dentro de nós. Não é comida, não é bebida, nem festas, mas é a alegria do Espírito Santo em nós.
Romanos capítulo 14, 17. Então, quando Paulo ensina a igreja, nós temos que aprender, porque o Cristo ensinou para ele. Segundo Coríntios 12, 9. Paulo, a minha graça basta. Se a graça basta, pessoal, não tem que colocar fermento. O que é um fermento? Jejum, santa ceia, batismo nas águas, guarda de sábado, buscar no monte. Essas coisas tudo é fermento. Tudo que eu pego dentro de uma igreja é um fermento para mim. Só que eu deixei isso de lado para poder conhecer o Cristo, o ressuscitado. Por isso que lá, 7,4 de Romanos, temos que servir o outro. Aquele que ressuscitou após a morte para darmos fruto para Deus. Aí está o fruto do Espírito, que é o amor, que é o perdão. Está nesse domingo no nosso coração. Dê um like nessa mensagem. Muitos precisam saber onde é o reino de Deus, dentro do coração. Quando você tem um amor e tem um perdão. Obrigado, Pai, por essa palavra. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.